quero ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você pode retirar. Toda flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem ou o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Eu espero que a vida seja feita de ilusão. Quando eu quero ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem ou o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Eu sinto seu amor em minha mão. Eu sei que estou seguro no amor de meu Jesus. Mesmo quando eu viver com meus anseios e fico tão sozinho, sem inspiração de Deus. Se eu me lembro que Ele disse a mim: tens mais valor que o mais precioso dos meus filhos. Ele entende que eu posso errar e nunca deixa de amar. Nos momentos de tristeza e de dor, eu olho ao meu redor e sinto sua presença em mim. Nos momentos de alegria e prazer, eu tenho a certeza de estar seguro em Deus. Se eu me lembro que Ele disse a mim: tens mais valor que o mais precioso dos meus filhos. Ele entende que eu posso errar e nunca deixa de
Seja uma raiz, filho ideal, siga o seu destino. Olha quem puder amar, dê amor a quem chamar. Tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare e faça uma canção, abra o coração que ele ajudará. Veja como a linda flor, sinta o cheiro do amor. Seja irmão do seu irmão, Cristo é nosso pão. Seja fundo mais fundo seu, o desejo mais deve ser ter a paz sem finge ter o mais puro inocente ser. Ser alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver artista que criou e amar com ele amor. Boa noite a todos. Então vamos fazer a nossa oração para começar a nossa atividade. Nós que agora participamos desse momento com a música, nos harmonizando, nos tranquilizando. Vamos agora em nosso pensamento buscar Jesus, o nosso irmão maior. Com certeza que Ele está no meio de nós, abençoando cada um de nós, abençoando os irmãozinhos que estão em seus lares, nos acompanhando. Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de participarmos dessa atividade que essa casa de oração oferece. Que a sua luz, a sua paz envolva todos que neste momento estão conosco, seus lares, suas famílias, amigos. Mestre querido, abençoe, Senhor, a palestra desta noite, a palestrante, que possamos, através das suas palavras, entrarmos em conhecimento com mais um dos seus ensinamentos, entrarmos em conhecimento dessa doutrina maravilhosa do Espiritismo, e assim, com esses ensinamentos, procurar nos tornarmos pessoas melhores. Obrigada, Mestre Jesus, e que a sua paz continue conosco hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Então, gente, hoje nós vamos ter a Cristiane para conversar com a gente um pouquinho. Ela vai dar continuidade, acho que é o encerramento do capítulo 1, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E é isso. Boa noite. Boa noite. Apesar de estar com vocês toda semana, né, toda vez que eu venho falar aqui com vocês, é como se fosse a primeira vez. O coração bate forte, fico muito emocionada. E é um prazer, tá bom? Falar de Cristo, né, dos seus ensinamentos, principalmente na nossa casa, né? A noção maior ainda. Então, como a Silvia falou,
Hoje a gente está encerrando o capítulo 1 do Evangelho, né, segundo o Espiritismo. A Inês já falou com a gente sobre as primeiras revelações, né, a primeira de Moisés, a segunda do Cristo. E hoje eu vou falar com vocês sobre o Espiritismo, que é a terceira revelação, tá? Apesar que os três estão no mesmo capítulo, não vim destruir a lei, então às vezes a gente vai ter que falar algo que já foi falado, tá bom? Porque a gente vai perceber que os três falam da mesma coisa, né? Da lei de amor, da lei de Deus, ok? Então, antes de começar os slides, eu vou ler na Bíblia para vocês uma breve passagem de Jesus, a qual nos conta o evangelista Lucas, tá? Lá em Lucas 17, versículo 20 e 21, onde os fariseus, se dirigindo a Jesus, eles perguntam, tá? Eu vou ler aqui um pedacinho, trecho. A vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, quando Jesus disse isso aos fariseus, quando ele afirma que o reino de Deus está dentro de nós, o Espiritismo vem afirmar isso, certo? Então, o Evangelho ele é muito atual. Ele é extremamente necessário, importante para a gente entender essa lei de amor, né? O que Jesus quis nos dizer, o que ele veio confirmar com a primeira revelação da lei de Deus, através dos 10 mandamentos por Moisés. Então, o reino de Deus, perguntado pelos fariseus ainda naquela época, né, não é alcançado até hoje pela maioria de nós. Por quê? Porque nós ainda temos dificuldade pelo nosso estágio evolutivo de entender, de aceitar, de assumir, de vivenciar esse reino de Deus. Pela nossa ineficiência, pela nossa... nós temos assim uma dificuldade de internalizar essa moral do Cristo, de exercitar os ensinamentos do Cristo. Então, e é tão fácil, né? A gente pensa assim, é só olharmos ao nosso redor, à nossa volta, que nós vamos viver, nós vamos perceber esse reino de Deus, através de todas as coisas belas que Deus nos dá todos os dias, né? Então, nós ainda prevalecemos, nós ainda vivemos num mundo de muito sofrimento. Independente do sofrimento, todos nós, pouco, muito, nós passamos por sofrimento. E justamente por isso nós temos essa dificuldade de vivenciar, de assumir dentro de nós esse reino de Deus. E qual é de nós que não experimentou o sofrimento? Todos nós não estamos livres, né? Porque estamos ainda num mundo de sofrimento, de dificuldade, né? De experiências terrenas, que precisa que a gente passe por isso para podermos entender o amor, qual é o objetivo nosso aqui, convivendo com todos nós, né? Todos os irmãos. Então, o sofrimento, seja qual for, ele está presente nas nossas vidas. Portanto, o reino divino ao qual Jesus falou lá para os fariseus, que estava dentro de nós, quando ele respondia esse questionamento, ele prometeu um reino de felicidade, sem sofrimento. E aí eu vou pedir licença mais uma vez, vou ler outro versículo, tá? Em João, capítulo 15, de versículos de 10 a 17 e 26, porque como Jesus nos faz a promessa desse reino divino para nós, né, sem sofrimento. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê
nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então Jesus promete, lá na época que ele viveu aqui conosco, encarnado, ele promete um Consolador. E esse Consolador é o Espiritismo, ou seja, a terceira revelação. Então, o que é o Espiritismo? Essa doutrina consoladora que vem nos informar que não há sofrimentos, não há penas eternas, que essa injustiça que muitas vezes a gente se vê vítima é uma ilusão. Porque a gente pensa assim, por que tantos irmãos têm tanto e tantos têm tão pouco? Isso é uma injustiça aparente. É apenas uma ilusão que a justiça divina não acontece. A gente pensa assim, nossa, Deus é injusto, né? Porque tem tanto sofrimento para uns, outros não passam pela mesma situação, mas Deus é justo, bom e ama todos iguais. Então, isso é uma ilusão. E o Espiritismo nos explica isso, né? Por quê? O Espiritismo é o conjunto de princípios e leis contidos nas obras básicas codificadas por Allan Kardec. O mês passado eu falei com vocês sobre a moral, né, do Espiritismo, né, e lá a gente falou de como aconteceu o Espiritismo codificado, né, como é que o fenômeno do Espiritismo aconteceu, que ele não veio personificado em uma pessoa, né, mas que foram vozes ditadas em todo o planeta, né, para que fosse de uma forma verdadeira, que não fosse de uma única pessoa, porque ela poderia até falar realmente algo que a gente cresce, mas se vindo de tantos lugares do mundo, não tinha como não ser verdade, certo? Então, nesses 5 livros que estamos vendo, né, no Livro dos Espíritos, dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o Céu e o Inferno, que são as obras codificadas por Allan Kardec, nada mais são as obras que vêm nos confortar com o conteúdo, né, que ele estudou, pesquisou e vem explicar por que nós sofremos, por que a gente ainda não sente esse reino de Deus dentro de nós. Ele vem falar também, essas obras vêm falar que a vida é eterna, que somos um espírito inicialmente, momentaneamente materializado, reencarnado num corpo humano. E seria tão ruim, né, se a gente acreditasse que existe só uma vida. Não seria triste? Seria ruim? Já pensou? Apenas uma existência. E aquelas pessoas que nós amamos, que já desencarnaram, né? Que já faleceram, nós não veríamos elas nunca mais? Seria muito triste, né? Então a gente pensar numa única existência. O Espiritismo vem falar isso para nós, que essa vida é passageira, somente o corpo de carne é que perece e que a vida continua. Então, nós nunca podemos esquecer que o Pai é infinitamente justiça e bondade, e é por isso que sua lei prevalece. O Espiritismo vem confirmar isso que foi dito por Moisés e por Jesus. A lei de amor, né? A lei da qual nos consola é a doutrina espírita, onde temos a lei da reencarnação, da multiplicidade das nossas existências, que nos possibilita a cada um segundo os nossos próprios méritos, segundo as nossas próprias obras, ou seja, impera a lei de justiça. Então, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo, com esse mundo que nós estamos nesse momento. Agora eu vou ler então um capítulo, mais um trechinho, tá, que está na Bíblia, tá bom? Onde que Jesus nos fala desse Consolador. Que nos fala que o Espiritismo nos prega, né? Que a gente vê e lê e estuda na doutrina espírita, que é em relação às moradas, né? Nós temos outras moradas. Jesus conforta os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou, não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ou seja, Jesus lá naquela época, ele falava, né, que havia outras moradas na casa do Pai. Então, essa aqui não é a única. E o Espiritismo explica muito bem isso nas obras codificadas por Kardec. E de acordo com a nossa evolução, se nós habitamos esse planeta aonde o reino de Deus não habita em nós, ainda não chegou o momento, o nosso momento, certo, de causa e efeito, pela lei, né, de causa e efeito, pela lei do progresso, da multiplicidade das nossas existências, nós vamos conquistar esse reino divino. Então, como é esse mundo espiritual mostrado pelo Espiritismo? Como uma coisa natural e não sobrenatural, como muitos de nós acreditamos, né? Que não existe, que é uma coisa, um fenômeno sobrenatural. Os Espíritos estão em nossas vidas, muito mais do que nós imaginamos. Seja através de proteção, nos protegendo, né? Como nossos anjos que guardam. Seja nos processos obsessivos, né? Muitas vezes a gente passa por algum processo de pensamentos ruins, negativos, né? Seja na manifestação consoladora, quer ver um exemplo? Chico Xavier, que teve o dom, né, da psicografia, e através dele, desse dom que ele tinha, ele consolava muitas mãezinhas quando entregavam para elas cartas dos filhos que tinham falecido em tenra idade, e elas sabiam que eles não tinham morrido, que eles estavam num lugar bom. Então a doutrina vem dessa forma, né? De proteção, nos mostrar que é através da proteção, através de manifestações consoladoras, de conforto, né? E assim somos todos nós. Nós estamos aqui numa passagem, num momento para aprender. E a doutrina e o Espiritismo nos mostra, né, como uma fonte de imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, mas que na verdade é uma lei natural. Então, o Espiritismo é uma chave, né? Uma chave que vem nos explicar, ele vem nos consolar, mostrar que o nosso sofrimento, né, as nossas angústias têm alguma causa, mostra-nos que fomos criados à imagem de Deus, então nós somos deuses. Jesus nos falou, pois sois deuses, né? Então, quando Jesus disse que a gente era deuses também, ele estava garantindo para nós a grandiosidade de nossas vidas que não está nessa terra, né? Prometendo para a gente um reino de felicidade. Então, logo o Espiritismo, essa doutrina do amor, ela vem nos consolar pelas manifestações dos Espíritos, nos mostrando que são capazes de apaziguar, acalmar os nossos corações, né? A gente sabendo que a vida não cessa com essa existência, é um consolo para todos nós, né? Que a gente vai com certeza enxergar sempre dias melhores, tendo essa certeza de que o reino de Deus divino está dentro de nós e nós vamos alcançá-lo. O Criador, na sua bondade infinita, nos manda emissários celestes o tempo todo, né, para nos consolar, nos mostrar a verdade. E conforme está escrito lá na Gênesis por Kardec, por onde esses enviados passam, é como se fossem estrelas brilhantes, né? Eles vão deixando um rastro luminoso pelo caminho, para que a gente saiba que Deus é todo amor e bondade e está sempre cuidando de nós, que quer sempre o nosso melhor. Então, como a gente está estudando, terminando hoje o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O título, Não Vim Destruir a Lei, fala sobre, como eu já disse, sobre Moisés como primeira revelação, Cristo a segunda revelação, né? E Moisés foi um desses emissários de Deus para nos ensinar, já através dos 10 mandamentos, né, o que Jesus dá uma pista, né, de que, como é que a gente alcançaria esse reino de Deus, que era seguindo essa lei de amor. Mas só que naquela época de Moisés, como já foi falado pelo Inês,
as pessoas não acreditavam em vários deuses, né? Então, Moisés, a gente acreditava nessa relação material com Deus, que a gente dava alguma coisa e recebia em troca, né? Então a gente acreditava num Deus vingativo, num Deus que punia, num Deus que castigava. E então veio a lei de Moisés naquela forma, né? Para impor ainda aquele povo que era muito rude, que realmente Deus era punitivo, porque senão as pessoas não obedeciam, né? E aí, mas Deus, através do seu amor infinito, Ele enviou então o que? Os 10 mandamentos. E lá fala o que? A necessidade de amar ao próximo, fala da necessidade do perdão, das ofensas, de não matarmos, né? De não queremos nada do nosso semelhante, do que não nos pertence. E logo então, associado à lei humana, ele personificou a primeira revelação na figura de Moisés. E aí passou tantos séculos, né? Depois de Moisés, e veio o quê? A segunda revelação. Porque o povo ainda não estava preparado, então precisava de vir a segunda revelação para dar continuidade na lei de Deus, na lei de amor, né? E já que esse reino divino ainda não entrava nos corações humanos, pela bondade do Criador, ele enviou quem, Maria? Ele enviou a figura do Mestre Jesus, né? A segunda revelação veio personificada em Jesus. Ele é o espírito mais iluminado, como a gente sempre gosta de falar aqui, né? Que ele é todo amor também, é todo bondade. E ele é o espírito mais perfeito que já esteve na terra. Vem personificar a humildade, pois ele se materializou neste planeta numa simples manjedoura, né? Então ele veio vivenciar, exemplificar a lei de amor, a lei do perdão, veio consolar os nossos corações. Então a lei do Novo Testamento foi trazida pessoalmente pelo Cristo. Mas, como não foi suficiente ainda as manifestações de Jesus, os seus exemplos, né, muitas delas não deram por completo, ele se manifestou por parábolas, fácil atendimento, né, daquela época, daquele povo, né? E aí então veio a terceira revelação, a doutrina espírita, que Jesus nos prometeu. Se nós guardássemos os seus mandamentos, né, amasse ele enviaria o Consolador, como eu já falei. Então, essa doutrina espírita, a doutrina espírita é consoladora, ela é alicerçada na manifestação do próprio Jesus, pois o que é dito em suas obras não contraria em nada as manifestações do Mestre, né? Só veio lhe assegurar, dar a certeza e o entendimento das suas palavras. O Espiritismo, então, se manifesta como a chave capaz de fazer-nos entender essas manifestações consoladoras. Como eu falei, o Espiritismo nada contraria o que Cristo falou, ensinou, né? Vem apenas reafirmar as suas manifestações, quando disse, por exemplo, a Nicodemos, que ninguém teria a Deus se não nascesse de novo. Então, como era necessário nascer de novo, era necessário essa lei de amor. Nós aprendemos essa lei da reencarnação, que possibilita a cada um de nós conquistar com mérito, segundo as nossas próprias obras, esse reino divino, né? Quando Jesus falou lá com os fariseus que estava dentro de nós, por conta das nossas próprias escolhas. E o Espiritismo, então, vem desenvolver, completar, exemplificar, tornar claro o que foi dito pelo Mestre Jesus. Principalmente, saber que a morte não existe, né? Que não devemos dar tanta importância às coisas materiais, porque somos espíritos que não levaremos nada desse mundo, a não ser as nossas próprias ações meritórias, as nossas ações de perdão, de auxílio, de amor ao semelhante, entrega à nossa família.
Então, vou falar aqui brevemente como se deu essa terceira revelação, porque a gente, né, já estudou sobre isso. Que os Espíritos se manifestaram em todos os pontos da Terra por meio de uma multidão de médiuns. E ela foi elaborada e revelada, né, extremamente sobre a verdade através da codificação da doutrina espírita. Houve então Allan Kardec a missão de observar, analisar, comparar e organizar metodicamente todos os ensinamentos, leis e princípios trazidos pelos Espíritos reunidos nas 5 obras da codificação. E o Espiritismo, né, para a gente encerrar, nada ensinou ao contrário do que Jesus nos deixou, legado de amor, né? Então o Espiritismo é a obra do Cristo que preside a regeneração da Terra, a melhora do nosso planeta, né? Todos os irmãos conviverem em paz, em harmonia, com alegria, sem guerra, sem tristeza. Então o Espiritismo é o Consolador prometido conforme Cristo anunciou. E quanto aos frutos, né, dessa nova revelação, dessa terceira revelação, né, prometida por Jesus, esse Consolador, nós saborearemos essa aqui na Terra mesmo, né, pela transformação do nosso caráter, das nossas tendências, dos nossos hábitos e relações sociais, pondo fim ao reino do egoísmo, do orgulho e da incredulidade. Elas preparam do bem, que é o reino de Deus anunciado pelo Cristo. Está lá na Gênesis, tá? No capítulo 1. Então, vamos refletir para a gente aprender o que a gente quis trazer hoje, né? Sobre esse capítulo do Espiritismo, que cabe então a cada um de nós a conquista desse reino. Sim, essa conquista, né, de dias melhores, menos sofridos, menos infelizes. As verdades ditas pela doutrina espírita é a reafirmação do próprio Cristo. Elas precisam ser construídas dentro de nós, pelas nossas próprias condutas, transformando as nossas relações com o nosso semelhante, com a nossa família, né? Enfim, com todos aqueles que fazem parte da nossa vida. E é assim que o Espiritismo vem nos falar que nós conquistaremos esse reino divino, esse reino feliz. E aí, quando eu falei que nós perdemos esse corpo, né, mas que a nossa vida continua, eu trouxe aqui um videozinho curto, só para exemplificar, tá bom? E aí, a gente vai encerrar após esse vídeo. Eu nasci e sempre quis saber o porquê. Procurei respostas, sentidos, me iludi, cansei. Me conformei. E quando eu achei que não havia sentido, a vida me leva à metamorfose. No casulo da minha alma, eu só tinha minhas questões sem respostas. E algumas dores. Muitas dores. Foi quando descobri o sentido que eu tanto buscava estava dentro de mim.
A vida é em mim a potência que me faz evoluir. Quando eu estiver pronta, abrirei minhas asas. E voarei rumo à serenidade de ser quem eu nasci para ser. A Terra é um grande casulo, cheio de lagartas em metamorfose. Eu sou uma delas. Então é isso, gente. Nós façamos sempre o nosso melhor, fazemos para sempre sermos dignos de ser chamados filhos de Deus, tá bom? Nós possamos ser todos os dias melhores cristãos. Muito obrigada a todos. Boa noite. Agora nós vamos para o momento do passe, da purificação das águas. Mantendo essa nossa harmonia, essa sintonia com Jesus em nossos pensamentos, com os nossos amigos, benfeitores espirituais, os mentores da casa, que aqui estão em nosso auxílio. Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de aprimorar os nossos conhecimentos. A Ti rogamos, Senhor, neste instante, para que envolva cada um dos nossos irmãozinhos que conosco aqui estão, tanto presencialmente quanto os que estão em seus lares, à distância, nos acompanhando. Que eles sejam envolvidos em seu manto de amor, de paz, renovando neles, Mestre querido, as suas energias, derramando sobre cada um deles bênçãos de paz, tranquilidade. Que cada irmão possa neste momento ter a certeza de que todas as suas dificuldades, angústias, aflições estão sendo tratadas, olhadas com carinho pela espiritualidade amiga. Que todos receberão o consolo, a graça que tanto almejam. Mestre Jesus, envolva, Senhor, os moradores do Lar dos Velhinhos, os funcionários, a cada um dos colaboradores dessa obra, nessa mesma bênção de paz, de harmonia. Que neste instante, Senhor, a Tua equipe espiritual possa derramar sobre as águas que foram preparadas para este momento energias boas, salutares, fluidos medicamentosos, que possam transformar estas águas num bálsamo para as nossas almas, para o nosso corpo físico, nos aliviando, nos trazendo a harmonia necessária para enfrentarmos as lutas diárias. Mestre querido, abençoe, Senhor, todo o nosso planeta, uma chuva de bênçãos a todos os irmãos que neles moram. Obrigada, Mestre, e que a Sua presença esteja conosco hoje sim. Que assim seja. Amém. Amém. Gente, muito obrigada, boa noite a todos.
Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Obrigado.